Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jean Gregório da Silva, eu sou aluno e monitor da professora Silvia, na disciplina de ensino de natação da UFMG. Além disso, eu faço parte do grupo de estudo e desenvolvimento e aprendizagem motora, e também de um núcleo de estudo de neurociência do movimento. Nesses grupos, nós estudamos aprendizagem motor humano, desenvolvimento motor humano, e ainda no núcleo de neurociência do movimento, eu vejo como a aprendizagem motor é influenciada por fatores neurobiológicos. A professora costuma abordar por meio de uma área um pouco mais da biomecânica. Ela pediu para que me solicitou que eu desse uma aula de feedback para vocês. Pedir a compreensão de vocês, caso não fique perfeito, porque é um ramo que eu não domino tanto, mas que eu tenho um pouco que eu estudo às vezes. Depois da apresentação eu vou deixar algumas informações aqui e vamos para a aula. Quando você pergunta, hoje em dia, quando eu falo sobre feedback, pode vir à mente de vocês muitas coisas. Tipo, você já ouviu essa palavra na internet, você já ouviu em sites, você já ouviu essa palavra nos mercados, já ouviu essa palavra em estabelecimentos, comércios, em diversos lugares. O que seria feedback? Feedback são informações que aparecem como resultado de uma ação e elas são repassadas ao executante. Um exemplo seria: você vai ao supermercado e depois que você faz suas compras, aparece lá, deu seu feedback de como foi seu atendimento, você gostou, não gostou. Isso é um feedback, você está passando uma informação de retorno, como foi além da sua vivência naquele momento, e ela foi passada ao executante, que seria o caixa ou o próprio supermercado. Conceitualmente, olhando a aprendizagem motora, a gente vê que é a informação de retorno sobre o resultado do movimento. Só que ele não é exclusivamente referenciado ao erro, porque quando a gente pensa em habilidade motora, a gente está falando de prática, e de prática vem erros. Só que o feedback ele não retorna diretamente ao erro. Ele pega toda a gama que é o movimento motor. Um exemplo que eu posso dar aqui é sobre a importância do feedback. Levantadores de powerlift, praticantes de powerlift fazendo um squat, e um estudo viu que praticantes que faziam olhando ao espelho o movimento tiveram um desempenho superior quando comparado a praticantes que não utilizavam o espelho. Por quê? Esses praticantes eles conseguiam olhar no espelho e ver: poxa, eu estou errando nisso, eu preciso melhorar essa parte do movimento. E assim, eles conseguiam melhorar o desempenho deles, porque eles tinham informação de retorno que faziam a correção, e por meio dessa informação, eles codificavam e faziam a correção dos erros. Assim, a gente vê que, para que ocorra a aprendizagem, o feedback é essencial. Assim como a forma que a prática é executada ou organizada, o feedback demonstra que ser um dos componentes principais na aquisição de habilidades motoras. Mas não só na aquisição. Ou a aprendizagem, ele auxilia demais na parte do desempenho humano também. E para que haja esse aumento do desempenho, essa melhora na prática de habilidades, existem mudanças. Por quê? Quando a gente fala de uma proficiência, a gente fala de melhorar o nível de desempenho até alcançar um comportamento motor habilidoso. Ou seja, você tem a fase inicial, que é quando você está começando a prática, e você tem a parte final, que é, por exemplo, olha, eu dominei 100%, estou automatizado nesse movimento. Essas mudanças no comportamento motor, para que haja essas mudanças no comportamento motor, é necessário feedback, que ele é a base para analisar o seu sucesso ou fracasso durante todo esse processo de aprendizagem. E a partir do conhecimento do erro, o aprendiz tem base para fazer os ajustes e correções necessários para que chegue no que a gente chama do comportamento proficiente ou performático, porque tem uma ótima performance. Ou seja, melhora o desempenho. Por isso que a gente fala que existem tanto praticantes iniciantes quanto os praticantes expert, que são alunos que começaram agora, como vocês podem ver no GIF, quanto profissionais, ginastas profissionais, qualquer atleta profissional, ele é um proficiente no que ele faz. Quando a gente olha o praticante iniciante, a gente vê que ele não percebe os movimentos do próprio corpo. Assim, ele não detecta os erros. Já o praticante profissional, ele consegue fazer essa detecção. Isso entra muito naquilo que a gente fala sobre as fases do desenvolvimento da aprendizagem, que é a fase cognitiva, associativa e autônoma. Não sei se vocês já tiveram, ou se já tiveram, não sei se vocês lembram,
Mas a fase cognitiva, olhando o lado de erros e correções, é onde o praticante comete erros grotescos, mas ele não consegue saber quais são esses erros, e nem isso ele não consegue perceber esses erros, ele não consegue corrigir os erros. Na fase associativa, ele já está um tempo treinando e ele consegue perceber que ele está errando. Mas ele tem extrema dificuldade para corrigir esses erros. Ele não sabe como que ele faz para corrigir esses erros grotescos ou não tão grotescos que ele está cometendo. Então, quando a gente fala da fase autônoma, é aquela fase proficiente, aquela fase que o praticante ele já é um profissional, ele sabe o que ele precisa corrigir, porque ele consegue falar assim, poxa, eu errei isso. Não é um erro grotesco, são pequenos detalhes que mudam, que podem influenciar no resultado final da prova. 2 milissegundos que podem dar a medalha de ouro para ele. Ele fala, se eu melhorar isso, eu consigo ganhar esses 2 milissegundos. E ele mesmo consegue travar estratégias e planejamentos que melhorem e corrijam esses erros que ele cometeu. Assim a gente vê que existe o começo da prática inicial e ela é recheada de inconsistência. Não há uma consistência no padrão ou de movimento ou nos resultados alcançados ou os objetivos. Há uma quantidade elevada de erros e são erros grotescos, erros que dificilmente alguém com um pouco mais de prática cometeria. E todo movimento demanda uma alta atenção, porque tudo que ele vai fazer, ele tem que planejar. Eu tenho que fazer com essa força, eu tenho que fazer com essa velocidade, eu tenho que utilizar esses componentes musculares, porque ele precisa pensar em todas as partes do movimento para que não haja o erro. E mesmo assim, ele erra. E quando ele erra, ele tem dificuldade de perceber os movimentos do próprio corpo que causaram esse erro. Ele, tipo assim, ele foi chutar uma bola, ele não sabe qual parte do corpo dele, foi na hora que ele chutou, se foi na hora que ele estabilizou para chutar a bola, ou se foi na hora que ele olhou para a bola, foi o que fez ele cometer um erro. Um exemplo, eu posso dar na hora que a gente está dirigindo. Quando você está lá na autoescola fazendo aulas de carro, você precisa pensar, poxa, eu tenho que apertar a embreagem, colocar a primeira marcha para sair o carro, soltar a embreagem aos pouquinhos enquanto eu aperto o acelerador para o carro não morrer. Quando você tá... Aí, poxa, eu vou passar a segunda marcha agora. Tem que apertar a embreagem até o fundo, baixar a segunda marcha e muitas vezes você engasga ainda a embreagem. Quando você olha para a aprendizagem motora, um praticante proficiente, já não comete mais esses erros. Ele tem uma consistência, porque o padrão de movimento dele já está estabilizado. E existem poucos erros, e são erros insignificantes que influenciam no desempenho final de forma pequena, mas que para um medalhista pode influenciar. E ele consegue, com esses poucos erros, detectar os erros e corrigi-los. E todo movimento demanda uma baixa atenção, porque os movimentos já foram automatizados. Porque, por exemplo, depois de alguns anos que você está dirigindo, você sabe que o que tem que fazer. Você não precisa ficar pensando, eu vou colocar a primeira marcha agora, depois de apertar a embreagem, soltar um pouco o acelerador. E apertar um pouco o acelerador. Não. O praticante proficiente, o profissional, ele já consegue fazer tudo de forma automatizada, enquanto ele conversa, escuta música, xinga outra pessoa no trânsito. E olhando um profissional, um futebol, ele demanda uma baixa atenção. Quando ele vai chutar a bola no gol, ele não pensa, tipo assim, olha, eu preciso travar a perna do lado da bola, chutar com o peito do pé para colocar tanto de força. Não, é uma coisa mais automatizada. Ele sabe que ele precisa chutar um pouco mais forte. Só que ele não precisa pensar o quanto de força ele precisa colocar mais. Ele sabe como que ele deve fazer, entendeu? Assim, a gente vê que o feedback ele propicia precisar de uma determinada habilidade motora através do fortalecimento de mecanismos de detecção e correção de erros. Ou seja, o feedback auxilia você corrigir erros que você cometeu. E por meio do feedback, ele aumenta mecanismos que são intrínsecos a gente. E esses mecanismos, eles podem reforçar tanto a motivação, quanto o reforço, quanto a orientação. Ou seja, sem feedback não há aprendizagem. Mas tem que tomar cuidado porque, dando o feedback certo, ele melhora na aprendizagem. Mas se você não souber como organizar o feedback, ele pode dificultar a aprendizagem ou não afetar em nada a aprendizagem de habilidade motora, ou na melhora do desempenho. Quando a gente olha a motivação, a gente pensa muito no progresso em relação à meta, maior estímulo para continuar a prática, ou seja, se ele está praticando e alguém está dando feedback, poxa, você pode chutar mais forte. Não, olha, foi muito legal esse chute seu. O praticante se sente estimulado a continuar com a prática, porque não virar algo monótono, algo de
só sistematizado de repetição, repetição, repetição. Além disso, quando a gente pensa em reforço, ele aumenta a possibilidade da resposta ser repetida sob circunstâncias semelhantes, ou seja, agora eu consegui chutar ensaiei o saque. Então, ensaiando o saque sempre da posição 1, sempre da posição 1, sempre da posição 1. Se chegar no momento, eu conseguir consolidar o meu saque na posição 1 do vôlei. Eu vou chegar num jogo que eu vou ter que sacar um pouco mais para a posição 6, assim. Nesse momento que eu vou sacar na posição 6, eu já tenho noção de como fazer. Porque, poxa, o que mudou é um pouco a parametrização. Eu estou indo um pouco para o lado, mas eu sei como que eu vou fazer isso porque eu reforcei esses esquemas de memória na minha mente, através dos treinos e do feedback. E ele orienta na correção de erros futuros para modificar seu desempenho. Ou seja, eu fiz agora, chutei, fiz um gol muito bonito, mas bateu um pouco perto da trave. Alguém fala, olha, você poderia chutar essa bola um pouco mais para dentro. Poderia chutar essa bola um pouco mais alta, para não bater na trave. Porque bateu, você estava chutando do lado, bateu na trave. Ele fala assim, olha, com essa informação eu consigo modificar o plano de ação e, olha, a próxima vez eu vou chutar um pouquinho mais curva e alta, a próxima vez eu vou chutar mais no cantinho rasteiro. Isso, o feedback auxilia na hora que ele vai reformular o plano de ação dele. Assim sendo, nós temos dois tipos principais de feedback, ou seja, na verdade temos dois tipos, que é um feedback provindo do próprio praticante, quanto o feedback vindo de uma fonte externa, qualquer uma que seja. Quando a gente fala do feedback provindo do próprio participante, a gente está falando do feedback intrínseco, que é uma análise realizada pelo próprio aprendiz através de órgãos sensoriais, tanto esteroreceptivos ou proprioceptivos. Um exemplo, a jovem fazendo um pulo com o skate, eu não sei nada de skate, mas eu achei interessante essa imagem. Um esteroreceptivo seria a visão do chão. Ela consegue olhar o chão e saber, olha, eu vou chegar após esse meu salto, eu vou chegar no chão. E eu consigo, por meio da visão, saber qual que é o momento ideal que eu vou chegar no chão e eu vou ter que dar uma flexionada no joelho para não causar uma lesão ou ficar com a perna rígida e o skate cair ou qualquer coisa que seja. Quando a gente fala de proprioceptivo, seria o pé tocando o shape. O shape, para quem não sabe, é o corpo do skate. Nesse momento, se ela não estivesse olhando ao chão e a hora que ela encostasse com as rodinhas no chão, ela sentiria o ruído do shape. E por meio desse ruído, ela saberia que, ó, nesse momento eu toquei no chão, se ela não tivesse a visão. E assim a gente vê que esses mecanismos internos, eles são de captação e de quantificação da informação de retorno realizada diretamente pelo executante. Eu faço, eu executo, eu recebo a informação, eu codifico e eu ajusto ela para a meu benefício. Então, se ela é do participante, a presença do feedback intrínseco é constante, mas nem sempre é suficiente para efetivar a aprendizagem, porque isso se relaciona muito com o que eu falei um pouco mais no começo, o nível de habilidade do praticante. Se ele for um iniciante, ele não vai saber codificar e interpretar essas informações proprioceptivas ou esteroreceptivas. Se for um profissional, ele sim, mas os praticantes, normalmente iniciais ou médios, eles não têm ainda esse aporte para conseguir, ou esse arcabouço de informações necessárias para conseguir. Já o feedback intrínseco, ele é uma análise movimentalizada do resultado que é proveniente de fontes externas, que é o que a gente denomina no feedback extrínseco. Ela vem do treinador, vem de um amigo, vem de um vídeo que você assiste depois, ou qualquer outro tipo de equipamento, que eles trazem para você um feedback falando assim, olha, você fez isso, isso, isso. Como o feedback ele vem de uma fonte externa, ele vem para auxiliar. Se ele vem auxiliar, ele vem auxiliar algo. Ele também é conhecido como aumentado, melhorado, artificial ou suplementar, porque ele vem para auxiliar ou aumentar o feedback intrínseco. A pessoa sente, se ela não consegue codificar essa informação, alguém fala para ela, olha, você precisa fazer isso. Um exemplo é o quê? Eu saquei a bola de vôlei, acertei a rede. Falei, poxa, mas eu saquei bem. Alguém fala, olha, o seu corpo sabe que você sacou um pouco baixo. Alguém fala, olha, bate um pouco mais debaixo da bola, para você conseguir fazer com que a bola passe pela rede de vôlei. Por isso que o feedback extrínseco também é conhecido como aumentado, porque ele vem para auxiliar ou ampliar o que a gente chama de feedback intrínseco. Em suma, toda informação sensorial de retorno pode ser relacionada ao movimento ou não relacionada ao movimento. E quando é disponível como resultado do movimento ou como processo, a gente vê que é o feedback,
que ele pode ser tanto o feedback intrínseco quanto o feedback extrínseco. E o que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase, que é o que a gente consegue influenciar, é o feedback intrínseco, que pode ser conhecido tanto conhecimento de resultado quanto conhecimento de performance. Um pequeno adendo é o quê? Se a gente pensar em processo e produto, a gente poderia falar que o conhecimento de resultado é o produto da ação. Enquanto o conhecimento de performance é o processo que gera ao produto. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Olhando o conhecimento de resultado, que eu vou começar a chamar a partir de agora de CR, porque eu vou falar muito dele, ele está relacionado com o grau de sucesso alcançado por um executante, a meta, ou você pode pensar como objetivo pretendida, sem enfatizar o padrão de movimento. Por exemplo, você errou aquele arremesso, mas você não falou por que ou como ele errou. Aquela nota soou desafinada, mas você não falou para ele por que soou desafinada. Você realizou o tiro em 100 metros e 10 segundos, 10,3 segundos. Você falou exatamente qual foi o tempo que ele fez o tiro. Você não falou nada que influenciasse em como ele deveria correr mais rápido ou mais lento. Você acertou o alvo na demarcação azul, mas você não falou para ele por que ele acertou na demarcação azul, não na vermelha, preta ou branca. E, como eu falei, o conhecimento de resultado é o que a gente chama de produto, porque é o produto da ação, é o produto que foi gerado a partir de um processo. Enquanto o processo é o que a gente chama de conhecimento de performance, que eu vou chamar de CP a partir de agora. Eu coloquei o CD porque em alguns estudos você vai encontrar com conhecimento de desempenho, mas conhecimento de performance e desempenho é a mesma coisa. E ele fornece informações sobre a qualidade do movimento produzido pelo executante, ou seja, ele fala sobre habilidade motora executada, não sobre o que essa habilidade motora executada gerou como produto. Ou seja, ela fala sobre o processo, não sobre o produto. Um exemplo são, suas pernadas devem ser mais rápidas, mas você não falou por que deve ser mais rápida. Você não falou assim, você deve ser mais rápida para conseguir atingir atingir a meta. Não, você falou, suas pernadas devem ser mais rápidas. Seu passo está muito curto. Tente arremessar com o braço estendido. Você puxou o arco para a esquerda ao soltar a flecha, mas você não falou onde ele acertou a flecha, por exemplo. Isso é o que a gente diferencia entre conhecimento de resultado e conhecimento de performance, CR e CP. Uma coisa interessante a se notar é o que a precisão ou o nível de detalhamento. Pegando o exemplo do arco, é o quê? A gente pode falar da magnitude. Olha, você fez 4 pontos. Ou a direção. Você acertou na parte superior. Ou você pode juntar os dois. Você fez 4 pontos na parte superior. Isso é interessante? Depende. Depende do seu objetivo. Depende do que você tem em mente com essa informação. Se você tem, por exemplo, eu quero que ele acerte o alvo vermelho. Tá bom, você quer que acerte o alvo vermelho? Cara, quando você vai dar o CR, você fala, poxa, você acertou um pouco acima, você está acertando a faixa preta. Tenta, quando for arremessar, soltar um pouco mais para baixo. Olha, você soltou... Poxa, caiu na faixa preta, cara. Tenta soltar um pouquinho mais fraco para ver se ele não cai um pouco mais para baixo. Quando a gente fala na direção, eu quero que ele acerte no alvo na parte branca, na primeira linha branca. E ele acertou na segunda linha preta, você fala, na hora que você acertou um pouco na parte superior, tenta jogar um pouco mais para baixo. Caraca, você acertou nos 4 pontos, mas eu quero que você acerte no 1 ponto. Nossa, você acertou nos 4 pontos que está um pouquinho para baixo de 1 ponto. Tenta acertar um pouco mais para cima. E isso varia muito de acordo com... O seu feedback vai variar de acordo com o seu objetivo. Porque não é interessante fornecer todos os níveis de detalhamento em todos os momentos. Algumas vezes, esse nível de detalhamento ele pode mais influenciar negativamente do que positivamente o praticante. Assim, a gente vê que... E além disso, a gente tem tempo de atraso. Por quê? É necessário que algum intervalo de tempo após a execução de uma habilidade. Por quê? Ele praticou a habilidade, só que ele precisa de processar o feedback intrínseco, codificar a informação, fortalecer os mecanismos de detecção e corrigir os erros. Assim, a gente vê que esse tempo de atraso, a gente pode ter alguns conceitinhos que a gente pode usar a nosso favor. Primeiro, ele pode ser imediato ou atrasado. E de uma tentativa para outra, a gente tem alguns conceitinhos. O primeiro, pré-CR, é o tempo antes do conhecimento de resultado, ou do feedback. Pós-CR é o tempo após o CR até a segunda tentativa.
E o tempo intertentativas é o tempo total entre a primeira tentativa e a segunda tentativa, por exemplo. Quando a gente dá um feedback imediato, a gente está dando com um pré-CR pequeno. Fez a tentativa, fui lá, dei o feedback. Olha, você fez isso, 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 isso. Já o atrasado fez a tentativa, esperou ele processar a informação, codificar, foi chegar na segunda tentativa, dei o feedback para ele. E isso é o que a gente chama de pós-CR curto. Um estudo feito no GEDAN, por Vieira e colaboradores, viu que menores tempos de intertentativas tiveram melhor desempenho nos testes, mas esses menores tempos de intertentativas estavam ligados ao maior tempo de pré-CR, ou seja, os feedbacks foram dados após o tempo que a pessoa processou e codificou a informação para que ela auxiliasse no planejamento da próxima ação. Porque se desse o feedback logo que ele começa a fazer a prática, fez a habilidade, deu feedback, esperou o pós-tentativa e fez a segunda tentativa, você influenciou negativamente da forma que essa pessoa codificou. Não deu tempo dela codificar a informação que o próprio feedback intrínseco deu para ela. Mas quanto mais informação prática tinha, melhor? Não, porque menores quantidades de CRs apresentaram piores resultados na fase de aquisição, mas melhores resultados no teste de retenção e transferência. Esses estudos laboratoriais que nós costumamos fazer, eles estão diretamente relacionados com testes que são feitos horas ou dias após. Ou seja, eu fiz a habilidade motora hoje, amanhã eu faço os testes. Assim, os feedbacks eles influenciam no processo de consolidação da memória. E toda vez que chega nesses dias ou horas após, o desempenho é superior em relação à aquisição. Porque, como você pode ver numa experiência sua mesmo, enquanto você está praticando, você não tem um desempenho tão alto. Mas, algum tempo depois, você começa a ter esse desempenho maior e é nisso que o feedback influencia. Quando que eu posso informar? Existem algumas formas de redução, que eu vou tentar falar superficialmente para vocês entenderem um pouquinho. A frequência, primeiro é a frequência, que ela está relacionada com já de CR recebido em determinada quantidade de prática. E ela pode ser dividida em frequência absoluta ou relativa. Absoluta, fixado o total de feedback, uma série de tentativas. Relativa, frequência absoluta dividido pelo número de tentativas vezes 100. O que seria isso? Vou mostrar nesse quadro. Quando você fixa o número de CRs, olhando a porcentagem, você está fazendo absoluto. Eu vou dar 30 CRs. 30 CRs em 30 tentativas, 100%. 30 CRs em 45 tentativas, 66%. 30 CRs em 300 tentativas, 10%. Quando eu fixo o número de tentativas e dou CRs relativamente às tentativas, vou dar 100%, 30 CRs. Vou dar 66%, 20 CRs. Vou dar 10%, 3 CRs. E os estudos mostraram que tanto a alta demanda de feedback quanto a baixa demanda são prejudiciais. Primeiro que 100% do feedback ele causa dependência de CR. Toda vez que ele fizer a habilidade motora, ele vai precisar de feedback. Isso influencia negativamente. Assim como pouco feedback ele influencia demais, porque é pouco feedback para muitas informações que são necessárias codificar e ele não sabe qual que ele tem que codificar primeiro. Assim, ele acaba tendo um prejuízo na hora de escolher qual informação que ele vai receber do próprio corpo para codificar. E ele viu que fases intermediárias, medianas, fortalecem mais o mecanismo de detecção e correção de erros. O mesmo estudo que eu citei anteriormente, ele viu que, Vieira e colaboradores, que frequências intermediárias, entre 33% e 66%, apresentaram um desempenho superior quando relacionado com 100% do feedback, 10% do feedback, ou o que seja. É uma faixa de 33% e 66% que permite a pessoa codificar a própria informação, e a partir dessa codificação de próprias informações, o feedback vem para somar ou aumentar o que ele já codificou, não para jogar informações de mais ou de menos. E essas menores frequências que favorecem o desempenho no teste de retenção e transferência são respaldadas por duas justificativas teóricas. Primeiro que as menores frequências, eu estava querendo dizer que menores frequências de 100, ou seja, a faixa entre 33% e 66%. Primeiro, a hipótese de direcionamento e orientação, e a segunda, a hipótese da consistência. Primeiro que o excesso de informação causa dependência, provocando deteriorização do desempenho durante os testes, quando o CR é retirado. Ou seja, toda vez ele precisa do feedback para ele conseguir planejar a ação dele. Se você não tem, ele fica perdido em relação, poxa, o que eu vou fazer agora? Já a hipótese da consistência é o quê? Toda vez que você dá uma alta frequência de feedback, toda vez que ele tem esse feedback, ele tem que reprogramar toda a ação que ele vai fazer. Poxa, agora eu joguei muito forte, vou chutar mais fraco agora.
Você deu, assim, ele ficou bom, mas um pouquinho mais forte. Ele vai reprogramar tudo que ele pensou. Ele não consegue estabilizar o movimento, porque toda hora ele vai ter que mudar o planejamento dele, e isso pode causar negativamente. Essas são as duas hipóteses que justificam o porquê da não haver alta frequência. Além disso, a gente pode falar da decrescente, que é o início da prática. Existe uma frequência mais alta de feedbacks, e no final da prática uma frequência mais reduzida, porque, na teoria, no final da prática, haveria uma menor quantidade de erros do praticante. Além da média, que é uma informação que, após alguns blocos de tentativas, você vai falando quanto foram as tentativas. Aqui eu peço perdão que aqui era 90, mas eu coloquei 900 sem querer. Mas 90, 60 e 30 são 3 tentativas, que você soma os 3, divide por 3, e você teve uma média de 60 milissegundos. Já o resumo, síntese ou sumário, ele fala sobre informações fornecidas na forma de um resumo de blocos de tentativas. Ou seja, você fez um bloco de tentativas, alguns blocos, e você dá um feedback para ele. Ele recebe isso ao fim da última tentativa do conjunto, só que é um pouco complicado porque ele recebe a informação crua e ele não sabe como utilizar essa informação a seu favor. Muitas vezes isso pode ser prejudicial. E agora, eu vou falar também da faixa de amplitude, que ela está relacionada ao desempenho do aprendiz. Quem define indiretamente é o próprio aprendiz, ou seja, você coloca uma faixa de erro pré-estabelecida e o feedback só é fornecido quando ele ultrapassa, acima ou abaixo, essa faixa de erro pré-estabelecida. Quando está dentro da faixa, normalmente nenhum CR é fornecido. Mas, muitas vezes, alguns autores falam que podem sim, e eu vou falar na próxima slide. Aqui. A faixa de amplitude aqui, ela está com 5% a mais, 5% a menos. Tudo que está dentro da faixa de amplitude pode ser feito um feedback qualitativo. Isso vai muito do treinador ou do técnico. Já as que fogem, tanto acima quanto abaixo, você dá um feedback quantitativo, ou de velocidade. Você foi muito rápido, foi muito lento, fez muito forte, muito fraco. Você fez de forma muito... Você atingiu a meta acima do que a gente esperava, ou abaixo do que a gente esperava. E você, né, fora da faixa, você dá esse feedback mais quantitativo para o praticante. Assim, a faixa de amplitude, ela diminui a frequência. Por quê? Você vai ter uma faixa de amplitude que não vai ser necessária. Seria só fora dela que você permitiria. Só que o quê? A faixa estreita, ela gera muita variabilidade. Ou seja, se tem uma faixa estreita, tudo que ficar fora dessa faixa seria o que a gente chamaria de variabilidade. Ou seja, seriam, sabe, muitos feedbacks. Só que quando tem uma faixa ampla, existe uma estabilidade do movimento na teoria, porque dentro dessa faixa, tudo é aceitável. São poucos tentativas que vão ficar fora dessa faixa e que a gente fariam fora da estabilidade do movimento. Assim, a faixa de amplitude é regulada de acordo com o nível de habilidade do praticante, é um treino mais individualizado. E por fim, eu tenho um feedback autocontrolado, que o aprendiz controla o momento de recebimento da informação. Essa característica permite ao aprendiz participar mais ativamente do processo de aprendizagem, controlando a distribuição e a frequência do fornecimento de CR. Por quê? Ele vai pedir esse feedback, quem vai pedir esse feedback, solicitar, vai ser o praticante. E assim ele aumenta a motivação para aprender, ele tem a individualização do contexto na prática e necessidade do aprendiz, e tem um maior processamento das informações sobre a tarefa. Por quê? Quando ele está fazendo a prática, ele só vai, quando o autocontrole, ele só vai pedir em 2 momentos. Ou ele fez muito errado, sentiu que fez muito errado, ou ele sentiu que ele fez muito certo. Se ele fez muito errado, ele vai falar, poxa, eu preciso desse feedback para conseguir planejar minha próxima ação. Se ele achou que ele fez muito certo, ele quer o feedback para aumentar o ego. Ele quer um elogio, porque isso realmente influencia a motivação, está diretamente ligado com a aprendizagem. Tem muitos estudos atualmente que vêm falar disso. Poxa, eu quero receber um elogio, eu acho que eu fui muito bem. E como ele vai pedir nessas 2 situações, houve um processamento da informação sobre a tarefa. Se ele acha que ele foi muito bem, ele teve muito processamento do feedback intrínseco. Se ele acha que ele foi muito mal, ao mesmo tempo ele também teve um grande processamento das informações. E por fim, esse aqui é o último, que é um adeno, é o que a gente chama de biofeedback. Ele fornece informações sobre o processo fisiológico através do uso de instrumentos, que é o EMG e o EEG. Eles são feedbacks intrínsecos, porque o EEG, ele mede, que é o eletroencefalograma, ele mede áreas corticais que foram ativadas. E ele, por meio de um feedback intrínseco, te dá essa informação de retorno. Porque é por meio de uma tela que ele mostra um comprimento de onda do que aconteceu. E é o EMG também. Porque, por exemplo, eu contraí a musculatura, ou estendi a musculatura, ele vai falar, olha, tá em tal nível de contração, tá em tal nível de extensão.
são feedbacks que o nosso próprio corpo consegue codificar, mas que a gente tem uma informação quantitativa por meio de um feedback intrínseco, é o que a gente chama de feedback misto, porque ele pega um pouquinho de cada. Pessoal, a aula foi essa, meu e-mail está aí, meu WhatsApp está aí também, se vocês precisarem de qualquer coisa, de qualquer ajuda, informação, pode me entrar em contato, eu sempre estou mexendo no e-mail, meu WhatsApp eu costumo mexer um pouco menos, mas sempre estou entrando também. Espero poder ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, encaminha a pergunta. Vou fazer de tudo para poder ajudar vocês, se precisarem de artigos. Se quiserem conhecer um pouco do GEDAN, do Nineiro, ou até do ensino de natação com a professora Silvia, estou à disposição, viu? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.